Olha só, a bancada evangélica e alguns representantes do Ministério e da Receita Federal, do Ministério da Economia, estão formando um grupo de trabalho para tentar manter a isenção das igrejas. Quem tem mais informações sobre esse encontro da bancada evangélica com o ministro Fernando Haddad é a nossa Yasmin Costa. Tudo bem, minha amiga? Bem-vinda. Tudo bem, Paulo, e você? Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. Reunião essa que, inclusive, aconteceu há pouco no Ministério da Fazenda. O ministro se reuniu com representantes da bancada evangélica, da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado, e também representantes da Receita Federal, do Tribunal de Contas da União. E o que eles estão articulando? A criação de um grupo de trabalho esse que vai ser formado por representantes dessas instituições todas para tratar daquela questão da revogação que foi feita por parte da Receita Federal sobre da isenção que incide, os tributos federais que incidem sobre os salários, os recursos que líderes religiosos recebem pela dedicação que eles dão à igreja. Esse imposto não incidia sobre esses valores e, através de uma revogação de uma norma que foi adotada lá no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em agosto de 2022, começou a valer essa isenção desses tributos para esse tipo de recurso que é ali dos líderes religiosos. Só que essa semana a Receita Federal revogou essa medida e isso causou um grande rebuliço ali, principalmente dentro do Congresso Nacional. A bancada evangélica vê como perseguição por parte do governo essa postura, avalia que é preciso rever, é preciso ter uma conversa, um diálogo mais perto, mais próximo com os parlamentares, que são ali efetivamente a voz desses líderes religiosos espalhados pelo país, e assim vai ser feito. A partir do dia 1º de fevereiro, inclusive, a gente tem essas informações que alguns dos representantes que saíram dessa reunião falaram rapidamente ali na porta do Ministério da Fazenda. A nossa colega Janaína Camelo está lá e passou algumas informações. Por exemplo, o pastor Silas Malafaia disse o seguinte, que o governo vai criar esse grupo de trabalho a partir do dia 1º de fevereiro. O ato é para esclarecer como que vai ficar, se vai trazer essa contribuição previdenciária, esses tributos incidindo sobre esses valores recebidos por líderes religiosos. Se isso ocorrer, como vai ocorrer? Porque eles querem que não ocorra, mas se ocorrer, como vai ocorrer? E, por exemplo, o deputado federal Marcelo Crivella disse o seguinte, que não há nenhum tipo de perseguição por parte do governo na suspensão desse ato, na avaliação dele, mas que é preciso dialogar e que, segundo Marcelo Crivella, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está bem disposto a dialogar com esses líderes religiosos. Ou seja, pelo menos a princípio está definida a criação desse grupo de trabalho para ver como fica essa questão da isenção tributária para os líderes religiosos. Volto com você, Paulo. Obrigado, Yasmin. Um beijo para você. Frederico, como é que você está vendo essa relação dos religiosos da bancada evangélica com o governo hoje e depois dessa medida? Cada grupo busca o seu próprio nicho, o seu próprio benefício, a própria isenção. Bancada da bala, bancada agro, bancada evangélica. Acontece que a bancada evangélica ficou muito íntima, com uma identidade muito próxima ao governo federal anterior, né? Talvez por causa da própria Michele Bolsonaro, por causa da própria ligação que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem e tinha, então, na sua gestão. E isso talvez incomode, mas é uma das mais fortes no Congresso Nacional e eu acredito que isso vai ser repensado. Agora, o governo tem um déficit de bilhões, né, para tentar buscar justamente o seu planejamento fiscal. Qualquer tipo de isenção vai para a ponta do lápis e a questão é discutida em números, né? Lá na frente a gente tem eleições municipais esse ano. Quanto custa, né? As eleições municipais são as prévias das eleições daqui 2 anos, justamente estadual e nacional. Então, quanto isso vai custar? Quanto isso vai ser negociado, né? Eu acredito que é uma briga de gigantes, Paulo. Ô, Renatão, vale para o governo essa briga? Não vale de maneira nenhuma. Primeiro que a gente precisa pontuar como, né, do que se trata essa briga. A gente está falando de uma isenção que não é uma isenção paga pelos líderes religiosos por meio de imposto de renda. Era uma isenção que se tratava sobre a questão do FGTS, de fundo de garantia, que eram pagos diretamente pelas igrejas e pelas instituições religiosas,
que, segundo a nossa Constituição, tem a imunidade tributária para garantir a liberdade religiosa. Então, me parece que é um valor tão ínfimo para uma briga que é tão grande, ainda mais tratando de um governo que tem tantos outros gastos que eles poderiam olhar antes de tratar dessa isenção para os evangélicos, que é uma classe, um grupo de pessoas que eles dizem que gostariam de tentar se aproximar. Então, me parece politicamente muito ruim, Paulo.